Salve, salve Terra Negra! Estamos aqui agora numa plantação de palma, no meio do sertão. A palma foi introduzida no Brasil no século XIX. E o objetivo era o carmim, um pigmento, que é liberado por um bichinho que parasita as palmas, chama cochonilha. Agora, o objetivo é outro. Em 1932, depois de uma seca muito prolongada, as pessoas perceberam que a palma não morria e ela servia de alimento para os bichos. Eles perceberam o potencial de forragem dessa planta, que se adaptou muito bem ao clima do semiárido. Eu vou mostrar para vocês os motivos pelos quais essa planta se adapta muito bem ao semiárido. O primeiro motivo é que ela é uma cactácea. As cactáceas, elas têm um tecido aqui dentro chamado parênquima aquífero. Esse parênquima aquífero reserva muita água. Para uma planta conseguir sobreviver num ambiente tão seco, ela deve armazenar água e pegar o máximo de água possível. No dia que chove, ela absorve toda a água e muito rápido. E depois, ela evita de perder essa água. Para evitar a perda de água, algumas estratégias. Uma delas é bem interessante. Essa planta ela perde as folhinhas bem no início de sua ontogênese. Logo que ela é bem novinha, as folhinhas caem. Isso que você está vendo aqui agora não é folha não. Ó. Isso aqui é o caule. É um tipo de caule que a gente chama de cladódio. E nesse cladódio, além de armazenar água, a estratégia é de não perdê-la. Uma delas, olha aqui, ó, na hora que eu passo minha mão dá pra gente perceber aqui, ó, tem uma camada muito grande de cera. Essa cera gera uma cutícula que evita a perda de água para o ambiente. E além disso, uma estratégia bem bacana. Todas as plantas, elas têm que fazer fotossíntese. E para fazer a fotossíntese, ela tem que fazer troca gasosa com o meio, absorver gás carbônico, liberar oxigênio. E tem um probleminha. Quando a planta abre o estômago, ela também faz um processo chamado evapotranspiração, que é a perda de água para o meio. As plantas, no geral, elas fazem isso durante o dia. Essa aqui tem uma estratégia bem interessante. Ela abre os estômatos somente à noite, momento que o tempo é bem mais fresco. Nesse momento agora, se eu molho meu braço aqui, está tão seco e tão quente que rapidamente a água evapora inteira. Então, se ela abre o ostilo do estômago dela durante o dia, ela vai perder água demais e vai desidratar e vai morrer. Esse tipo de planta que faz a fotossíntese abrindo o estômago durante a noite, ela é chamada de MAC. MAC vem de metabolismo ácido das crassuláceas. É porque ela tem um ácido chamado ácido málico que consegue pegar o CO2 e guardar esse CO2 durante a noite, devolvendo para a planta durante o dia, para ela realizar a fotossíntese e desenvolver bem. A palma, ela chega a mais ou menos 1,5 metro de altura e a gente está vendo ela num estágio aqui sem nenhuma flor e sem nenhum fruto, mas como uma angiosperma, ela produz frutos e flores. As flores elas são laranjadas e os frutos eles são meio laranjados, meio vermelhos, e são importantes depois para a dispersão dessa planta, até mesmo para o cultivo. Aqui a gente tem o que eles chamam de raquete. Cada pedacinho desse aqui ó, é uma raquete. Hoje em dia é vendido cada um deles por 25 centavos. O que ajuda muito na economia para as pessoas que cultivam a palma. Um fato importante é que hoje a palma ela é irrigada. De 15 em 15 dias ela está com um pouco de água. Ela não gasta muita água não, mas isso foi muito importante para a saúde e desenvolvimento dessa planta. Por exemplo, quando você fica triste, quando você fica mal alimentado, a chance de você ficar doente é muito maior. A planta, a palma, quando ela por acaso fica debilitada ou com uma nutrição prejudicada ou então com pouca água, ela também fica com problemas e ela fica mais susceptível à ação de parasitos. Um parasito muito comum na região é a cochonilha. Para poder melhorar um pouco isso, primeira coisa é a própria irrigação. A irrigação deixa a palma mais saudável e diminui a ação desses parasitos, fica mais difícil deles atacarem. Comentaram com a gente que se por acaso você coloca uma palma normal e essa palma aqui, que é a palma chamada palma elefante, uma do lado da outra, e se a outra tem a cochonilha, essa aqui não é atacada. Então é uma coisa bem interessante a gente perceber que os estudos eles têm melhorado a produção, a qualidade e a facilidade de cultivo dessa palma. Muito bem, aqui na fazenda Abobreira, a palma cultivada é a orelha de elefante. E um aspecto interessante são as técnicas utilizadas para esse cultivo. Como vocês podem observar, esse aqui é o famoso cultivo adensado. O nome já diz, condensamentos vegetais. Um outro aspecto interessante que a gente observa aqui é o sistema de irrigação utilizado, o famoso gotejamento.
não se esqueçam, otimização do uso da água e, evidentemente, no ambiente de escassez, isso conta e conta muito. Aqui, nessa área, não nesse estágio que a palma está agora, que é um estágio mais avançado. No estágio preliminar, como a gente vê lá atrás, ocorre a famosa associação de culturas, ou cultivo em consórcio. Nessa propriedade, eles fazem associação com milho. O milho, plantado entre as fileiras, ele cresce. A palma, tanto faz a presença ou não da luz, fica pouco sombreado, pouco importa, e aumenta a diversidade da região. Na região do semiárido, a seca prolongada agrava em muito a situação dos rebanhos bovinos da região. A palma, ela é coletada, ela é triturada e ela é usada nessa suplementação alimentar e, em alguns casos, a única fonte de alimento, quando a crise aperta. Geralmente aqui, nessa região que nós estamos, eles alimentam os rebanhos zebuínos. Os zebuínos usam da palma como fonte de alimento para sobreviverem nesse período mais duro. Quanto ao consumo humano, esse tipo de palma não é consumido pela população. Em algumas situações, a flor da palma é consumida, mas é uma produção voltada diretamente para o consumo animal. Um outro aspecto interessante em relação à palma, que em alguns lugares eles pegam a palma, colocam no triturador, o sol é muito forte, eles vão expor essa palma ao sol, ela vai sofrer uma desidratação e a partir daí é feita a farinha da palma. Essa farinha, ela também é utilizada na alimentação do gado, com uma vantagem. Se você cortar a palma, igual tem aqui a raquete, você vai ter um transporte mais volumoso. A farinha não, a farinha ela é mais compacta. Então, ao invés de transportar 40 quilos, você tem o mesmo resultado com 4, 5 quilos. Por enquanto, grande parte do cultivo da palma ainda é manual, tanto a colheita quanto o plantio. Mas em alguns casos, técnicas ligadas à mecanização já estão chegando, o que pode aumentar a produtividade e a rentabilidade desse tipo de cultivo tão importante aqui no semiárido brasileiro. A palma é uma planta forrageira e serve de alimento para o gado. Gado que, por acaso, é constituído por animais ruminantes, que têm capacidade de digerir celulose. O principal alimento que ela fornece é a celulose, são fibras de celulose. E aqui eu achei um cladódio seco. Dá pra gente ver o tanto de celulose que tem aqui. Essa celulose, quando digerida, ela vai virar glicose. E essa glicose vai virar energia para o gado, para ele crescer, engordar, desenvolver e se manter durante a seca. Estamos aqui no sertão nordestino, município de Ouricuri. Olha só que interessante. Geralmente, quando olhamos de cima, numa escala muito pequena, acreditamos que o solo do sertão nordestino ele é rico. Afinal de contas, a lixiviação aqui é muito pequena. Mas quando aumentamos a lupa e chegamos aqui, ó, pertinho do solo, nós vamos perceber o seguinte: um grande mosaico pedológico domina o sertão nordestino. Essa região que nós estamos aqui, essa plantação de palma, ocorreu a correção do solo com calcário, nitrogênio, fósforo e potássio, além da adição de ureia. Isso é bom para quebrar esse paradigma de que todo o sertão apresenta solos riquíssimos, que não precisam de correção. As coisas não são bem assim e verificamos isso em loco. Tá aí o Terra Negra trazendo mais essa informação para você. A vida no sertão, ela não é fácil. A vida no sertão não é fácil pra gente, pro humano. Na época de seca, falta muita água, falta comida, falta estrutura. A palma, ela ameniza esse sofrimento durante o período de estiagem. Por isso, vem melhorando muito a qualidade de vida das pessoas e ajudando essas pessoas a sobreviverem durante a seca. É tão grande o doar da natureza para fazer tudo aquilo ganhar vida. Cada erva se doa e é consumida, e esse ciclo é sua real grandeza. Dar e ter é uma mostra de riqueza nessa terra, isso é sempre muito forte.
Sertanejo cultiva e mostra a sorte como aquele que abraça o que é divino e se encontra aprendiz nesse destino, no alimento que espanta até a morte. Tantas vezes eu vejo nossa gente cultivar e aprender com propriedade, superando qualquer dificuldade, mostrar ao mundo o quanto é inteligente, convivendo com a seca sabiamente pelas palmas que alimentam o gado que o homem cultivou no seu roçado, para não ter que largar a sua terra. Entre o homem e a seca, uma guerra. Resistindo, ele é condecorado. Essa vida que emerge desse chão aparenta uma força incomum. Planta e água em relação de jejum dá ao extremo uma nova tradução. Nos mormaços do clima do sertão há uma vida insistindo em florescer. Quem aprende essa vida faz nascer um motivo para dar novos caminhos. Entre a seca e a rudez desses espinhos, há um povo repleto de saber.